Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Chegamos aí à nossa quarta Pocket Live. Estou aqui com o professor Ricardo Cabral. Boa noite, Cabral. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Pessoal, a gente já Diga lá. falou sobre... Vamos lá. A gente já falou sobre diversos temas. Boa noite, pessoal. Aqui está dando um retorno aí. Vamos ver de onde que é. Foi o meu aqui que eu Tranquilo, estava não com tem o telefone problema. ligado. Era a tua voz, que entrou no Instagram aqui, pô. Então, esse é o nosso quarto bate-papo. Se você não acompanhou os bate-papos anteriores, aí tá tudo disponível no Facebook, no YouTube, tem lá no meu site também. Fala, Diogo. Fala, Diego. Desculpa. Tudo bom, meu amigo? Então, nesse quarto bate-papo, a ideia é a gente falar sobre o que é o esporte, né? A nossa temática é o que é o esporte, afinal. A gente acha que essa temática ela é interessante, porque, afinal de contas, o esporte é o carro-chefe da educação física. Antes da gente começar o nosso bate-papo com mais profundidade, eu queria pedir a ajuda de vocês para poder compartilhar, dividir aí com os amigos. Tem muita gente que entra em contato, agradece, né, elogia a iniciativa e na hora esquece. Então, se você puder ajudar a compartilhar, eu agradeço. E prometo que não vou dar só 5 segundos não, Cabral. Tá bom, tá ótimo. Da última vez eu falei isso, né? Você, mas já acabou o tempo? Já acabou, foi rápido, pô. É aquela história, vai ser bom, não foi, pô? Diegão, ajuda a gente a compartilhar aí, por favor. Você botou pelo Face também, Guilherme, para compartilhar agora, não? Cabral, eu tô salvando aqui, a transmissão principal é no Facebook. Deixa eu entrar no Face rapidinho aqui, Tá. que eu vou aproveitar alguns segundos aqui e compartilho aqui também, só um instante só. Tá bom. Dá mais 10 segundos só. O pessoal está Beleza. entrando aí, acho que não dá para perder muito tempo, não. Eu vou compartilhar aqui também. Isso aí, não apareceu aqui não, mas tudo bem. Eu tenho uma grande... Apareceu no Instagram. Ah, não, apareceu aqui, tá aqui. Vou botar aqui, deixa eu botar uma mensagem. Quem tiver de bobeira, falar uma linguagem bem... Assiste agora que vai ser legal. Pronto, isso aí é uma linguagem que todo mundo entende. Sim. Por isso, tem que tomar cuidado para ser politicamente correto. Quem tiver de bobeira não tem nada errado, não. Vou dizer que bobo dá uma conotação assim, mas acho que tá legal. Já foi. Hoje em dia tem que ter muito cuidado com as palavras, né? É verdade. Eu vivi uma época que era mais fácil, né? Quer dizer, não é que seja mais fácil, Obrigado, mas não tinha Diego. essa preocupação que deva existir hoje. Eu não estou dizendo que essa preocupação não deve existir, não. Muito pelo contrário, deve existir, porque a gente perpetuou durante muito tempo coisas que não ligavam e realmente poderia deixar as pessoas chateadas, ofendidas, mesmo que elas não se manifestassem, né? Hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas passam do limite, né, Cabral? Às vezes, quase sempre, né? Vamos lá, pessoal. Então, eu entendo aí que o esporte ele é o carro-chefe da educação física, mas, por outro lado, eu lembro isso até na época que o Cabral me dava aula, ele falava muito isso, né? A educação física é o esporte é a educação física. Se a gente for pensar na história da educação física, a gente vê essa associação sempre muito grande. Mas, infelizmente, nos últimos anos, eu tenho visto e ouvido diversas críticas sobre o fato do esporte estar perdendo força na nossa formação profissional. Então, por incrível que pareça, a gente discute a educação física mais nas áreas acessórias, né, na fisiologia, na biomecânica, no treinamento esportivo, na cinesiologia, do que às vezes o próprio esporte em si. E se muitas vezes a gente pegar também até os próprios cursos de pós-graduação, Cabral, que a gente estava falando antes, os cursos de fisiologia, de treinamento de força, não que eles não sejam importantes para a educação física, e eles são educação física, mas a gente quase não vê cursos de especialização, de formação continuada no esporte em si. Se estuda muitas áreas auxiliares, mas não se estuda, talvez propriamente dito, o esporte. Mas, de qualquer maneira, então, muitos professores e treinadores têm contato frequente com o esporte dentro da sua atuação profissional. Só que a nossa questão é, será que eles saberiam responder essa questão, né? O que é o esporte, afinal? O Cabral, quando a gente estava planejando a nossa live, ele ainda fez uma associação
do médico, né? Do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista, qualquer profissional. Como é que um médico vai exercer a profissão dele se ele não entender exatamente o que significa a medicina, o que ela representa, né? Como ela pode ser definida? Então é sobre isso que a gente vai discutir hoje, pessoal. Os nossos 3 tópicos são como o esporte se manifesta em nossa sociedade, depois o que o esporte significa ou representa, e para poder fechar aí com chave de ouro, o que é o esporte afinal? A gente vai trazer a temática da nossa pergunta. Vamos lá, Cabral. Então, nosso primeiro tópico. Como é que o esporte se manifesta na nossa sociedade? Bom, Guilherme, antes de responder, deixa eu situar mais ou menos dentro do que você colocou. Eu também acho que o esporte, dentro do contexto da educação física, ele ainda é, ou deveria ser, pelo menos, o instrumento principal. Eu sempre falei isso e coloco até dentro da educação física escolar. A única coisa de concreta que a gente pode ensinar na escola, dentro de uma aula de educação física, que passe conteúdo, é o esporte. Tanto é que nas provas de educação física escolares, né, os professores fazem perguntas de regras de basquete, de vôlei, não sei o quê, procuram entender como o que é um passo de peito. Isso é um conteúdo que as crianças aprendem. Só que dentro da escola e dentro da própria sociedade, o esporte, apesar de fazer parte de uma indústria fantástica econômica, é a segunda maior indústria do mundo hoje em dia, dentro da área do entretenimento é a maior indústria, ela supera inclusive a indústria cinematográfica em termos de valores, né? É um fenômeno social esportivo grande, mas o esporte às vezes não é valorizado na própria escola. A sociedade ela valoriza o esporte, mas não existe um entendimento maior por parte de profissionais de educação física do que seja o esporte. Eu desafio alguém perguntar para algum professor, o que é esporte? Defina o esporte para mim. Eu não sei, eu acho que vão engasgar muito e não vão conseguir definir. E não só definir, qual é o significado do esporte dentro da sociedade? É claro que o esporte hoje tem um significado dentro da sociedade, e que não é de hoje. Ele vem mudando a partir do momento que a sociedade se transforma. O esporte, ele acompanha as transformações sociais. Eu não vou entrar aqui e falar historicamente, mas o esporte, na Idade Média, ele tinha um significado, né? Deu um renascentismo, ele começou a ter outro significado, uma valorização maior de outras práticas menos violentas, quando ele começou a virar uma prática urbana, sair de uma região rural, e depois aí veio a Revolução Industrial, que o esporte passou a ser entendido como uma coisa importante dentro do processo produtivo, do processo capitalista. O esporte começou a servir como uma coisa que podia ser vendável, uma coisa que podia ser lucrativa, e a partir daí ele se desenvolveu. É claro que a visão que a sociedade tem do esporte é uma visão funcional. Existe uma teoria, né? É uma teoria da sociologia, a teoria funcionalista, que ela fala que o esporte, dentro dessa teoria, ela coloca o esporte servido como instrumento de alguma coisa. E isso é fato, né? O esporte ele faz parte de uma engrenagem social e que desempenha uma função. Os professores, dentro desse processo, desempenham uma função. Quais são as principais funções instrumentais do esporte que a gente tem aí, que a gente vê? O esporte serve como instrumento de inclusão social, todo mundo já escutou falar isso. Serve como instrumento de promoção da saúde. O esporte serve como instrumento de lazer. O esporte serve como instrumento de socialização. O esporte serve como instrumento de educação e por aí vai. E essa visão é uma visão, é claro, que os teóricos críticos, dentro das linhas mais progressivas, marxistas, o pessoal faz uma crítica muito grande, porque perpetua determinadas funções. E dentro do processo da Revolução Industrial, o esporte servia para poder formar líderes ativos, produtivos, né, capacidade de liderança. Mostrar a força de um país, uma força e transmitir os valores, né, que o esporte agregava. Né? Essa é a função que tem do esporte. Só que na escola, o pessoal parece desconsiderar um pouco isso, parece considerar aspectos negativos só do esporte. Por exemplo, com a Revolução Industrial e durante o processo, né, durante o processo evolutivo, né, da sociedade, o esporte se tornou mais competitivo. Começou-se a ficar mais mensurável em termos de rendimento e desempenho, assim como era a indústria, né? Mais restrito.
mais restrito, mais elitizado. Depois aí vieram aí os operários disputando competições. Tem filmes interessantes que falam sobre isso. Daí, outro dia, The English Game, está no Netflix, é interessantíssimo esse filme, The English Game. Quem tiver oportunidade vai ver como o esporte começou a se tornar profissional. Quando eu falo de esporte, o futebol. E no futebol vieram outros esportes. É o rugby, a natação, etc, etc. O esporte depois entra numa época depois da Guerra Mundial, que dividiu o mundo em duas frentes. O esporte passou a ter um viés ideológico, o esporte evoluiu muito em termos de tecnologia, os caras não podiam apertar botão para quem explodir bomba atômica, né? Então, disputar o esporte começou, as ideologias começaram a ser disputadas no campo esportivo. Aí que vem a outra, depois que acabou a Guerra Fria, acabou o Muro de Berlim, acabou aquela confusão toda, o esporte entrou num viés mercadológico, é o viés que se tem hoje. Então, o esporte hoje é importante? Sim, é importante para poder ser instrumento de uma série de coisas, mas a gente não pode abrir mão também ou negar que existe um aspecto mercadológico. O esporte é um produto hoje que é consumido por vários níveis de segmento, seja em vários níveis de prática, seja esporte de formação, seja esporte de lazer, seja esporte de alto rendimento, ele é consumido. E nós somos parte desse processo. Então, existe uma dificuldade, primeiro, em definir o esporte. Eu gosto muito de ter a definição do Coakley, J.J. Coakley, que ele fala que o esporte é uma atividade física, é uma prática de atividade física competitiva, que o esporte sem competição, muitos autores acham que o esporte sem competição é o esporte. Aí eu vou andar no calçadão, eu vou fazer musculação na academia, no senso comum é esporte. Uhum. Mas não tendo a prática competitiva, o aspecto competitivo, ele já não caracteriza muito esporte em determinadas óticas. A questão do marketing, da economia, não, é qualquer prática que gere atividade, qualquer prática de atividade física que gere lucro. Tá bom, na academia está gerando lucro para alguém. Mas, do ponto de vista mais restrito, é uma atividade física competitiva que os praticantes eles são motivados por recompensas intrínsecas e extrínsecas. Essa é uma definição legal que eu gosto, porque intrínseca é motivacional. A criança que vai jogar pelada na rua, de forma não orientada, ela está batendo uma bola ali, ela não está preocupada com o público. Nós já falamos em outras coisas de esporte espetáculo, quando começa a focar não só no atleta, mas focar no público. Quando a garotada está jogando rua, não está preocupada se tem alguém assistindo. Eles querem jogar sem suas regras próprias, são mais criativos, põem lá o chinelinho para dizer o gol ali. Né? Gabriel, eu queria destacar esse ponto aí, né? Até que ponto essa prática corporal, essa manifestação social do esporte na rua, num clube, é realmente o esporte? Que, por outro lado, a gente tem autores que trazem a ideia do esporte como esporte formal. Regras da federação, isso aí, regras da federação, regras padronizadas, critérios padronizados. Esse seria o esporte. E o que não é o esporte, então? Por exemplo, dentro desse conceito do Coakley, que eu acho interessante, se é uma prática de atividade física organizada, pode botar até organizada, não de forma institucional, mas se crianças vão ali, resolve meia dúzia de garotos, estão aqui sentados, resolvem jogar bola e se organizaram para ir lá jogar bola ali na esquina. Eles se organizaram. Eles vão fazer uma atividade física. Eles vão competir. É claro que a competição, o resultado em si, é o que menos interessa. Vai lá, um vai vencer, vai perder, mas eles querem o quê? Se divertir. Eles estão fazendo esporte. Diferente do garoto que vai para a escolinha do Flamengo, lá em Itaperuna, ou aqui no Rio de Janeiro, ou qualquer lugar, e vai pagar para aquilo, vai comprar chuteira, vai ter uma prática organizada, vai ter um adulto orientando a prática. Ele está fazendo, praticando o mesmo futebol. Só que você vê que são esportes diferentes, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de prática. Aí o cara vira profissional, pior ainda, porque o cara vira um protagonista, um ator daquele espetáculo que a pessoa está pagando para assistir. A pessoa vai lá para assistir o espetáculo. O esporte é o mesmo futebol, mas o entendimento do esporte é diferente. Então, por isso que eu digo, além do significado, as pessoas têm que entender, além da definição de esporte, as pessoas têm que entender o significado que é dentro da sociedade. E o esporte desempenha vários significados, ele tem vários entendimentos dentro da sociedade, e o professor tem que saber disso. Ele tem que saber o que o aluno está querendo, o que ele quer. Meu amigo, eu quero ser campeão. Que ambiente que ele está, né, Cabral? Exatamente. Qual ambiente que eu estou, que tipo de esporte eu vou oferecer?
E o professor, e o tipo de esporte que ele quer. Também numa das nossas lives, nós falamos que é preocupação em atender a expectativa de quem está consumindo aquilo. Às vezes o cara quer jogar só, quer participar. Se ganhou ou perdeu, não está nem aí. Ele quer participar, quer se divertir. Aí o professor está lá, não, meu filho, pô, você tem que dar vamos jogar aqui. Não é assim. Aí tira um que é gordinho, que é magrinho, que tem menos força, não fica sentado no banco, eu vou botar outro, que o professor quer vencer o jogo também. Então, o que se discute, o problema da escola, voltando lá, é que a escola parece ter pego um lado negativo do esporte, que é a exacerbação do resultado, da competitividade, do resultado em si, do desempenho físico, do desempenho atlético. Isso não é o papel da escola. O papel da escola é oferecer um esporte legal. Vai ter competição? Vai. Quem é que não vai competir? Todo mundo vai competir. Sim, não tem nada de errado nisso. Qual o problema da competição? Não é o fim, né? Mas a competição é legal. Estimula, motiva, né? Então, quando você falou da escola, é a minha visão. Porque a visão que a escola passou a ter do esporte foi uma visão negativa. Não pegou do esporte os aspectos positivos, mesmo dentro de uma teoria funcional, que tem um papel para desempenhar, porque as teorias críticas elas falam exatamente o contrário. Pô, mas vai alienar, a prática esportiva vai alienar quem está praticando, quem está assistindo, e já foi um tempo também que se pensava nisso, né? Depende. Hoje em dia tem política que não pode ir no Maracanã cheio que vai ser vaiado. Quer dizer, o esporte vai alienar alguém? Não. O cara está lá querendo se divertir, pagou. Mas se entrar um político que ele não gosta de lá, o cara vai vaiar. O cara esquece que o futebol vai vaiar o político. Né? É o caso daquela Carol Souber, que foi uma encrenca danada. O esporte ali, ela fez uma manifestação social ali no ambiente esportivo. Se as regras permitiam ou não, é outro papo. Mas ela se manifestou da forma que ela quis. Então, a teoria crítica, ela critica exatamente esse engessamento do entendimento do esporte, quando ele tem que cumprir só aquela função predeterminada. Mas, obviamente, como nós somos do esporte, nós vamos vender, se eu quero vender meu carro usado, eu vou valorizar meu carro usado. Eu não vou falar que o carro pode demorar a pegar de manhã cedo, ou que o pneu já não está lá dos melhores. Pô. Eu vou falar, meu amigo, os bancos estão excelentes, pô, o carro está alinhadíssimo, pô, o motor está ótimo. Quer dizer, então, viu o lado positivo. Eu acho que o esporte é aquilo que a gente fizer dele. Claro. É como um instrumento, como uma ferramenta qualquer. Então, o mesmo esporte ele pode ser usado para salvar, para educar, para desenvolver, para formar, ou para alienar, para poder criar confusão, para ser motivo de briga. Exatamente. Né? Pode servir para ser sexista, pode ser machista, pode ser mas a culpa não é racista, mas a culpa não é. A culpa é da sociedade. Que existe outra teoria, que é a teoria interpretativa, que ela fala exatamente isso. Que ela vê a sociedade, né? O que acontece em determinadas estruturas sociais é o reflexo de uma sociedade como um todo. Quando o cara lá xinga o atleta negro numa quadra de vôlei de macaco ou no campo de futebol, não é o problema do esporte, é o problema da sociedade, aquela prática foi transferida para ali. Cabe nós, professores, né, dentro da escola, dentro do ambiente esportivo, fazer uma crítica a isso daí, né, para poder formar, né, uma consciência em relação a isso. Né? Então, o esporte, eu sou suspeito a falar de esporte, na verdade. Que eu digo até próprio na UERJ, que eu sou meio elefante branco, um dinossauro, porque eu tenho 40 anos dando aula e eu me considero muito mais professor de esporte do que professor de educação física, até mesmo porque eu nunca dei uma aula de educação física, escolar, já tive experiência ali, coisa, mas nunca ministrei uma aula. E eu sempre trabalhei com o esporte. Você consegue definir o esporte, mas não consegue definir educação física. O que é educação física? Até hoje, ninguém conseguiu uma definição legal de educação física. Ele fala que é educador físico, educador pelo público, pedagogia, não sei o quê, mas você não consegue. Né? Eu acho que a educação física é uma caixa grande que contém várias áreas de conhecimento que vão dar um entendimento da educação física. Uma dessas áreas é o esporte. Uhum. O esporte é visto como ciência. Existe a ciência do esporte. Existem áreas que dão entendimento ao esporte, assim como existe a área que dá entendimento à educação física. Mas o esporte é uma coisa mais palpável, mais tangível até. Né? Quando o cara faz o esporte, ele está fazendo educação física, não tem jeito. Agora, quando o cara faz educação física, nem necessariamente ele está fazendo esporte. Sim, ele pode ter outras formas de manifestação ali. Corporais ali, ele pode não estar competindo, não pode ter habilidades, envolvendo habilidades técnicas, pode não ter uma série de coisas. Né? Então, é por aí.
Gabriel, quando a gente falou dessa ideia da importância social do esporte, me lembrou aqui dos clubes de futebol, principalmente do Rio, que na verdade vieram do remo, que tem no seu nome a ideia do remo, né, da regata, que já foi o esporte talvez aí mais importante dentro do clube e depois perdeu força para o próprio futebol, né? Então mostra essa mudança de percepção e de valor da sociedade para o esporte ao longo dos anos também. Guilherme, o esporte, na verdade, nós acompanhamos tudo que vem da Europa, né? O esporte chamado esporte moderno, esporte contemporâneo, né? Ele começou exatamente a entendido a partir da Revolução Industrial, um pouquinho antes, até no Renascimento, que o pessoal já começa a valorizar aspectos estéticos, não? A redução da violência é uma coisa muito interessante. Existe um autor, agora fugiu, ele fala exatamente da violência do esporte, né? Ele fala Norbert Elias e o Dani são dois autores que falam do processo civilizatório, e eles colocam até exatamente o esporte dentro desse processo civilizatório. O esporte, para eles, serve para controlar a violência dentro do processo civilizatório, né? Que antigamente o esporte era lá aquela calço italiano, que nego se gladiava, se matava dentro da Renascença ali, depois foi para as cidades, os próprios burgos queriam restringir, porque aquilo era uma violência, quebrava a cidade, quebrava tudo. Tem um filme Netflix que fala muito bem sobre isso também, tem um documentário, e depois, com a Revolução Industrial, com a civilização, com o esporte, ele serve para, eles chamam de um descontrole controlado em relação à violência. O esporte serve porque eles dizem que a violência é intrínseca do ser humano. E o esporte, com as suas regras, deixa a pessoa praticar uma atividade para poder liberar aquela violência de forma controlada e assim não fazer besteira em outros lugares. O esporte serve para uma catarse. Então, ele fala disso daí. E o esporte, na verdade, o esporte, ele libera essa violência, seja física, verbal, de quem pratica, de quem assiste. Tem cara que vai para a arquibancada xingar o juiz. Pô, o cara chega em casa extasiado, pô. Parece que o cara fez uma terapia, pô. Xingou o juiz de tudo que tem jeito, né? Xingou o jogador vai lá para pelada, extravasar, dá porrada em todo mundo, chega em casa, mas dentro do controle. E o homem ficou civilizado a partir do momento que a sociedade criou regras de conduta. E essas regras de conduta também foram criadas no esporte, no rugby, no futebol, que era uma coisa só, nas práticas esportivas. Então, existe esse processo civilizatório. O esporte faz parte desse processo civilizatório. Essa semana eu fiz uma postagem de uma luta de MMA, de uma menina, que a menina falou, se você viu no Facebook, eu até te marquei, que a menina falou que sentiu o gosto de sangue da adversária na boca. O tatame lá, o ringue, né, o cage, né, que eles chamam, todo ensanguentado. Isso é esporte? Para alguns é esporte. Para outros já não é esporte. Porque tem muita conotação de violência, ele não só a colocação, como tem a violência, mas é uma violência permitida dentro dos limites da regra. Antigamente, o MMA, antes da Revolução Industrial, ia acabar em morte, né? Se justiça, né? É o que tinha, o nego lutava de espada e matava o sujeito, até a morte. Né? Então, o esporte tem que ter esse entendimento das pessoas que militam no esporte. Essa discussão do esporte, eu acho muito restrito os profissionais de esporte, eles ficarem restritos só às técnicas esportivas, ao treinamento esportivo. Às vezes não entendem o que é o esporte. Né? O que está acontecendo aqui, os professores não entendem, né? Não discutem muito isso. É legal saber a técnica da abraçada, alongar, puxar, finalizar, cotovelo alto, é legal saber a técnica do arremesso, é legal saber estratégia tática, não sei o quê, mas por que aquele aluno está ali? Né? Qual o significado daquilo para ele ali? Qual aquele contexto? Né? Isso é importante saber, pô. Sim, Cabral, é até o nosso próximo ponto, né? Por que o professor precisa ter esse conhecimento? E eu vou destacar duas outras coisas aqui. O xadrez é esporte e o hipismo é esporte. Então, eu na verdade... Autores, o cavalo que faz a atividade em si, não é o ser humano. Se for limitar o esporte à prática exclusiva do movimento, por mais que o cavaleiro esteja fazendo o movimento, a ênfase da atividade é no cavalo. E no xadrez, por outro lado, você não tem um movimento, mas tem uma disputa cognitiva. Então, talvez a discussão seja bem mais ampla do que a gente às vezes tem ideia. Pois é, eu em cima disso vou levantar uma questão que é uma questão que eu levanto sempre com meus alunos. O xadrez tem todos os elementos, você já listou alguns aí,
que podem classificá-lo como esporte. Ele tem disputa, ele tem estratégia, ele tem movimentos, mesmo que não sejam movimentos físicos, né, grandes, ele tem um movimento físico, ele tem um desenvolvimento cognitivo, tudo isso tem esporte. Hoje em dia, o esporte já tem emoção, já tem mídia, hoje em dia já tem telão para o cara transmitindo os jogos do xadrez, ele já entrou no contexto midiático, que não tinha antes, então tem todas as características do esporte. Tem emoção, não tem tanta como outros esportes, mas tem emoção para quem gosta. São emoções diferentes, né, Cabral? São emoções diferentes, mas eu não considero o xadrez esporte por um único detalhe. Vou dizer qual é. Não existe uma técnica esportiva que interfira no desempenho. É que eu falo com meus alunos. Eu tenho que pegar o peão daqui, a torre daqui, ou o rei daqui, ou a rainha daqui, e movimentar para um xadrezinho dali. Se eu fizer isso com a boca, tá valendo. Se eu fizer com o dedão do pé, tá valendo. Se eu fizer dando um peteleco na peça ali, ela for para o lugar que eu quero, tá valendo. Então, eu não classifico o esporte porque ele não tem uma técnica esportiva. Essa é a minha visão. Qualquer outro esporte, você tem uma técnica esportiva que ela pode interferir, impactar no movimento. Arco com flecha, judô, natação, hipismo, caminhada, até o hipismo que você falou, tem a técnica. O cara tem que ter uma técnica para ficar ali em cima do cavalo. O cara vai sentar ali, vamos lá, e vai embora ali. O Diego está destacando aqui o tiro esportivo também, Cabral. Tiro esportivo é técnica. Tem uma técnica fantástica. Tudo tem técnica. Todo esporte. O xadrez... Não, ele é uma ótima atividade, para mim, de apoio ao esporte. Inclusive, faz parte de jogos escolares, esportivos. Mas eu não considero, Ricardo Cabral, não considero esporte porque não existe uma técnica do movimento. Eu posso fazer... Não existe que você é melhor... Para você ganhar um jogo de xadrez, para você dar o checkmate, com aquela peça ali, do rei ou rainha, sei lá, no jogo de xadrez, você tem que fazer a extensão completa do movimento de braço, ao final do movimento, fazer uma leve flexão do punho, largar a peça, você não faz isso. Se você fizer com o braço flexionado e o punho não fizer essa flexão, você ganha o jogo do mesmo jeito. O xadrez é um jogo, mas não é um jogo, para mim, esportivo. Né? Agora, eu tenho esse entendimento de esporte. Tem gente agora... Eu me sinto ridículo até em falar em xadrez como esporte. Quando já tem gente discutindo os jogos eletrônicos como esporte. O xadrez já foi, já era. Já foi. Eu nem mais discuto mais xadrez nas coisas. E o esporte? E os jogos eletrônicos? São esporte? Qual é o entendimento que tem de esporte? O Comitê Olímpico Internacional foi pressionado para colocar os jogos eletrônicos na agenda... Será que não tem um pouco de oportunismo nisso aí também? Acabou de dizer que tudo é esporte para poder... Não, tem sim. Oportunismo não. Tem uma visão econômica. A visão econômica do esporte, uma das definições, é toda atividade esportiva, toda atividade física que gere lucro, que gere consumo. Porque é mais consumo do que o esporte. Bilhões, movimenta bilhões no ano. Tem as suas próprias, não tem nem confederações, tem os próprios jogos que estão... O Sport TV transmite jogos de videogame ao vivo. Exatamente. Uma vez eu assisti de manhã, liguei a televisão do Sport TV do vídeo de manhã, 6h30, estava jogando lá. Jogo de guerra. O dragãozinho ali, passando... Eu tomei iogurte, eu estava tomando iogurte, até pensei que tivesse drogado, o iogurte tivesse alguma droga ali. Eu vi ele discutindo, não estou entendendo nada. E o locutor vibrando, mesa redonda para discutir. Queria criar um ambiente discutivo para o esporte. Por quê? Porque tem interesse econômico. Existe uma indústria fortíssima por trás. E o Comitê Olímpico Internacional, por sua vez, não é bobo nem nada. Só que os tradicionais do esporte fizeram uma pressão no Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Olímpico Internacional deu uma sacada de mestre, uma saída de mestre. Sabe por que não entrou na agenda agora dos Jogos Olímpicos? Porque os esportes, os jogos que foram apresentados a ele para serem incluídos no programa olímpico, na agenda olímpica, eram esportes que conotavam muita violência. É tiro, metralhadora, porrada no coisa, explodia, dragão, não sei o quê. Se apresentar aí, como diz assim, me apresenta um jogo eletrônico, de pegar a margarida no jardim, e toda vez que eu pegar uma margarida, explode corações, já pensou? Aí pegou a margaridinha ali, explode corações ali, e não sei o quê. Só que os caras não vão mudar. Por quê? Porque aquilo não vende. O que é exatamente a violência, explodir do dragão, matar não sei quem, dar porrada no outro, o que é isso, pô? E o Kobe Foucault falou, então, se vocês mudarem, a gente... Mas só que... Agora pergunto eu, os jogos eletrônicos precisam do Comitê Internacional? Não. Estão brincando, né, pô?
Tem muito mais interesse do qual é levar aquela grana que eles vão agregar aos anéis olímpicos, né? Como marketing, como produto de consumo, né? Agora, tem que entender o que é o esporte. Hoje em dia, não adianta mais remar contra a maré e dizer que o esporte, jogo eletrônico não é esporte. Já é, meu amigo, não adianta. Ih, vai dar cabeçada, já foi. Já foi, né? Cabral, antes da gente falar do último tópico, que seria a ideia central da nossa discussão, eu vou lembrar aí o pessoal que está assistindo, algumas pessoas assistem agora, muitas pessoas assistem depois. Eu vou lembrar aí da nossa pós-graduação, da Escola de Educação Física e de Esportes, informação de atletas em esportes aquáticos. O Cabral, inclusive, faz parte do corpo docente. A proposta da pós-graduação é a gente discutir esse processo de formação, não só na natação, mas dentro dos esportes aquáticos, que é uma ideia da literatura, né, que a criança, no processo de formação, ela tem uma experiência em diferentes esportes aquáticos e ela se especializa ao longo desse processo em um esporte, que pode ser natação, pode ser o polo, pode ser o nado artístico, saltos ornamentais, e aí tanto faz. E a nossa ideia é começar essa pós-graduação no meio do ano que vem, se tudo der certo. Então, caso você tenha interesse, eu estou colocando aí no chat o link para que você possa se cadastrar. É um cadastro bem simples, vai colocar basicamente o seu nome e seu e-mail, para que depois eu possa entrar em contato com você. Cabral, beleza. Então, depois dessa discussão toda, o que é o esporte, afinal? É o esporte que a gente vê na escola? É o esporte do cara que faz o rei e rainha do mar? Ou é o futebol que a gente assiste na televisão? O que é o esporte, afinal? Bom, vamos por partes lá. Quando eu falo de esporte, eu não falo nem futebol. Aliás, eu falo de futebol, mas eu já considero o futebol a parte da discussão do esporte. O futebol, para mim, já é religião, já é paixão, ele está no outro patamar de discussão, não é um esporte normal ali, né, porque as pessoas ali interagem de uma maneira absurda, né, criam identificações absurdas, né, símbolos absurdos, e como viu agora o Maradona morreu, parou a Argentina, quer dizer, não foi um esportista que morreu um cara que era atleta, virou ídolo, de ídolo virou mito, e agora, né, ascendeu num patamar maior. Toda a vida controversa que ele teve, toda a vida controversa que teve, com toda a vida controversa que teve. Porque o futebol desperta isso. O esporte, voltando lá à sua pergunta, eu acho que as pessoas têm que entender que existem esportes, né, entendimentos de esportes diferentes. Você mesmo já colocou aí, o esporte de formação é um, o esporte de lazer é importantíssimo, é outro, a pessoa tem que ter entendimento, o esporte de alto rendimento, mas o esporte que a gente mais vê é o esporte que a gente vê na TV. Sim. Não tem como. Que é o esporte de quê? De rendimento. Eu não vou passar na televisão um joguinho de educação física escolar. Não vai atrair mídia. Então, a gente passa na televisão o quê? O esporte espetáculo, que a gente já discutiu naquela, né, outra live, naquela outra live, que tem o objetivo principal de quê? De entretenimento e de consumo. Esse é o esporte. Esse esporte que a gente não deve também levar para a escola. Mas não deve, que eu falei, mas também não deve ficar não atentos, que ele vai entrar na escola de qualquer jeito. E esconder que ele existe, né, Cabral? Ele existe. Não vai trancar, porque o cara vai ligar a televisão, vai ligar o computador, vai ver aquele esporte, né, que é o chamado esporte espetáculo. Então, esse esporte ele existem os aspectos positivos e negativos desse esporte, e o professor tem que ficar consciente de o que ele pode aproveitar de positivo e o que ele pode minimizar de negativo com aquela prática esportiva. Quando eu falo que ele tem uma função instrumental, dentro da teoria funcionalista, que vem lá de Emile Durkheim, lá do século XIX, que fala da sociedade como uma grande engrenagem, que tem estruturas sociais que devem se movimentar de forma que quando uma estrutura esteja ruim, tem que fixar aquela estrutura para poder a máquina toda funcionar. Então, o esporte tem esse papel funcional, né, de inclusão social, de sociabilização, de promoção da saúde. Tá ruim. E a Carol Zolberg, criticou lá o presidente e tá ruim isso aí, vamos melhorar. Não, agora não pode mais, então melhorou, voltou aquela estrutura para o esporte funcionar. Tem essa visão do esporte e tem aquela visão do esporte também tem que ser um aspecto crítico. É legal o aspecto competitivo? mas não é legal o doping. Uhum. Eu vi as crianças de 12, 13 anos tomando 20 comprimidos por dia.
Não estou dizendo que ela estava se dopando, mas ela, ao tomar 20 comprimidos de suplemento, não sei, com 12, 13 anos, ela está já no limiar do que é o lícito do ilícito. Tem essa necessidade, né? Realmente existe essa necessidade. Então, a gente tem que ser crítico em relação às coisas do esporte, entender o esporte como uma prática de educação de atividade física organizada, na qual os seus participantes eles são motivados por recompensas intrínsecas e extrínsecas. Tem atleta que ele não ganha medalha, a grande maioria não ganha medalha, mas ele tem que ter aquela motivação intrínseca, ele tem que estar gostando de participar, ele tem que estar vendo melhor desempenho, ele tem que estar com o professor dando atenção a ele. Se ele vai ganhar a medalha ou não, mas ele melhorou o tempinho dele na natação, que legal, melhorou. Né? Isso é importante. E a recompensa extrínseca, ela está muito mais atrelada do que vem de fora, obviamente, é da família, da sociedade organizada que quer que ele ganhe medalha, que coloca uma pressão em cima dele, que a medalha é importante, que o país vai aparecer no cenário internacional. Quer dizer, tem outras recompensa que faz parte também do esporte. Quem se sujeitar, quem gosta disso, vai se sujeitar a isso, tá ótimo. Então, o professor tem que ter esse entendimento. Eu acho que essa é a visão que eu gosto de passar. Deixa eu dar uma... Me lembrei aqui de uma experiência que eu tive na aula de educação física escolar, Cabral. Isso era uma aluna do 3º ano do ensino médio. E eu estava passando alguma atividade lá relacionada ao drible no basquete, né? E ela não queria participar. E ela falou assim comigo: não, professor, eu não vou participar não, porque eu não sei fazer isso. Eu falei: seja bem-vinda, você está na escola, a escola é lugar de aprender. Por que ela tinha essa ideia de que não sabe fazer? Porque ela se comparava com o que ela via na televisão. Exatamente. Então ela se excluía do processo. E eu mostrei para ela: não, o nosso objetivo aqui é justamente ensinar. E é vocês aprenderem, né? Quando acabou a aula, ela falou assim: pô, professor, por que ninguém nunca me falou isso? Por que ninguém nunca me mostrou que o que eu tenho que fazer aqui é do meu jeito que eu sei fazer, não é do jeito que eu vejo na televisão com aquela qualidade? Então, falta, às vezes, essa percepção do professor realmente, né, Cabral? Exatamente. E o técnico esportivo, ele tem que entender que ele não vai esfregar lama do ladinho e sair o gênio, não vai ser o atleta campeão. Ele não vai precisar, às vezes não precisa nem esfregar, que o atleta já vai, ele vai só, com menos informação, ele já avança, ele já tem mais habilidade, já tem um talento maior, ele já tem, quer dizer, e outros não vão. A preocupação tem que ser muito mais com os outros do que com o campeão. Sim. O campeão, claro, tem que ter preocupação com o campeão, porque o campeão também tem seus problemas psicológicos, tem seus problemas motivacionais, tem seus problemas de manter o foco, tem uma cobrança maior em cima dele, ele mesmo se cobra às vezes mais. Tem que ter, mas tem que ter também um cuidado muito maior com os outros que não vão ser campeões. E são esses caras que vão fomentar o mercado econômico. Se eu estiver nadando 3 campeões, meu amigo, ninguém vai vender óculos, vender maiô, ninguém vai vender touca, ninguém vai vender nada, não vai pagar as escolinha de natação, não vai pagar o técnico, vai tudo para o espaço. Tanto é que na pandemia aconteceu isso aí, né? Muita gente foi pro saco. Né? Pessoal, então, Cabral, mais uma vez, obrigado. Foram 4 momentos diferentes para a gente poder ter essa interação. Espero que vocês tenham gostado. Cabral, eu queria te desejar boa noite, pedir que você se despeça do pessoal, por favor. Olha, pessoal, mais uma vez, obrigado aí por ter assistido aí. Acredito que a gente tenha levantado algumas questões polêmicas e quem assistiu deve ter ficado com vontade aí de perguntar, de interagir, né? Que são assuntos legais, mas a mensagem que fica é que vocês aí pensem, né, que um pouquinho mais no esporte, não só do aspecto da técnica esportiva, do resultado esportivo, do desempenho esportivo, né, e das estratégias de treinamento. Quem pensa no contexto que aquilo está sendo dado, né, está sendo praticado, o que as crianças estão querendo, o que os adultos estão querendo com aquilo, né, o que os mais jovens, né, que tem gente que está aí, né, e para poder serem todos atendidos. Isso tanto do ponto de vista pedagógico, que é importante, de formação, e também pelo aspecto econômico, que ninguém está aqui para trabalhar de graça, né? Todo mundo quer receber um dinheirinho depois. Então, se preocupe com essa qualidade e esse atendimento de todas as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo. Todo mundo tem que sair satisfeito. A verdade é essa, né? É isso aí. Cabral, brigadão. Um abraço, pessoal. Boa noite. Falou, então, Guilherme. Um abração. Um abraço.